Muito bem, que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Voltando aos nossos estudos, estamos estudando a lição 9 do nosso curso de Teologia Bíblica sobre a restauração da igreja. E continuando, nós ficamos então de ver algumas modificações que ocorreram na doutrina da igreja. É importante sempre, claro, lembrar que o ensinamento dos apóstolos era algo para ser mantido e não ser modificado. Há muita ênfase no Novo Testamento, para se guardar o ensino, a doutrina. Podemos lembrar Tito, capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, sempre era recomendado muito cuidado com o ensino dado pelos apóstolos, porque é o ensino de Jesus, é obedecer a Jesus. Sem obediência a Jesus, como vamos herdar a salvação? Mas o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com aquela igreja unida, que tinha a mesma fé, a mesma congregação, o mesmo sistema de louvor, não é? Para partir para uma situação que hoje estamos em tanta divisão, não é? Bem, na realidade, a apostasia já se iniciara antes do término da era do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, nós lemos anteriormente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, quando ele diz que o mistério da iniquidade já opera, ou seja, já estava em operação, já estava presente. A semente que iria causar divisão na igreja foi previsto, foi profetizado pelo Santo Espírito através do apóstolo Paulo, que já estava presente. Não, sobre a apostasia, como você quer estudar isso com mais profundidade, então nós estamos deixando aqui um link na lição onde você pode ter acesso a mais informações, que o tempo não nos permite aqui, sobre todas essas ocorrências, todas essas mudanças que ocorreram com a igreja. Mas continuando aqui na lição, nós temos aqui uma hierarquia que foi criada, Então, é uma hierarquia que foi criada na igreja, que não era... Aqui nós não estamos mais falando da igreja dos apóstolos, da igreja de Cristo. Estamos falando de uma igreja romana que assumiu uma outra identidade, O lugar que pertencia a Cristo foi ocupado por um homem chamado de Papa e criou-se uma hierarquia formada de arcebispos, bispos, vigário, padre, diáconos, Foi criada toda uma hierarquia e as pessoas foram então colocadas na parte de baixo como os leigos, Leigo é um termo de alguém que é leigo. O que quer dizer leigo? Você não tem conhecimento, Exatamente, porque o acesso à palavra de Deus era restrito para os sacerdotes, Os vigários, os padres, mas ao povo não era dado, a não ser ouvir uma leitura na missa, E a gente sabia que durante muito tempo passou a ser em latim. Então, o povo não tinha conhecimento da Bíblia e isso ocorreu durante muitos séculos. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que houve uma mudança no ensinamento bíblico dos apóstolos, na sã doutrina, no que diz respeito ao sacerdócio. É preciso que você entenda bem o que é que a Bíblia ensina sobre o sacerdócio, para você ver que é totalmente diferente do sistema atual de muitas igrejas, que coloca homens, líderes, pregadores, como que no nível superior, Em algumas igrejas eles nem sentam no meio dos fiéis, eles sentam na frente, Existe uma tribuna especial para os líderes, Então, se na igreja católica os sacerdotes têm uma vestimenta pessoal e eles ficam acima dos fiéis, também em muitas igrejas evangélicas esses homens também ficam num patamar superior, como que, é como que eles são os ungidos de Deus, Que é que o Novo Testamento ensina. Qual é o ensino dos apóstolos sobre o sacerdócio? Bem, segundo o Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes. Esse é o ponto, Todos os cristãos são sacerdotes. Nós temos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9, que nos chama de sacerdócio real, nação santa, Muito claro isso. 1 Pedro se dirigindo aos cristãos. Pedro não está escrevendo para bispos, para pastores das igrejas, não. Está escrevendo para os irmãos mesmo da igreja. Todos são sacerdotes, todos, homens e mulheres, E Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que também confirma, que Deus nos fez que somos sacerdotes. Deus nos fez sacerdotes. É confirmado também em Apocalipse pelo apóstolo João.
Então, o ensino dos apóstolos é claro, todos os cristãos são sacerdotes e cada um tem o seu dom, né? Então, se um tem o dom de pregar, outro tem o dom de ensinar, outro tem o dom de evangelizar, outro tem o dom de cuidar do ambiente, outro tem o dom de exortar, né? Os dons são diferentes, mas todos são sacerdotes. Um estudo cuidadoso no livro de 1 Pedro mostrará que o apóstolo escreveu a todos os cristãos, esposas, servos, bispos, reconhecendo todas essas pessoas como sacerdotes. Elas constituíam um sacerdócio real. Aqui o texto de Apocalipse na imagem, né? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Bem, o que aconteceu então? Aconteceu que os chefes ou oficiais da igreja passaram mais tarde a fazer se chamar de sacerdotes especiais. Formaram-se então duas classes: o clero, que eram os sacerdotes, e os leigos, que eram os demais membros. Então, acentuando-se progressivamente o afastamento, né, da organização original bíblica, né? Então, isso é um desvio, isso é uma mudança da doutrina, né? Vamos falar sobre um tema importante, né, que às vezes gera muito questionamento e muita confusão. Maria, mãe de Jesus. Os católicos têm muito respeito, muita veneração, né, por Maria, mãe de Jesus, e acusam os evangélicos de a tratarem como uma mulher qualquer, digamos assim, né, e não dá a ela a devida honra, o devido respeito. Bem, a posição de Maria, ela é exclusiva, não pertence, né, a nem outra mulher, ela foi escolhida por Deus. Mas aqui nós estamos dizendo que a posição de Maria é exclusiva porque foi por seu intermédio que o Filho de Deus, Jesus, entrou no mundo e recebeu sua condição humana. Nenhuma mulher teve as qualidades que Maria tinha de santidade, de pureza, de devoção a Deus. Então essa mulher foi escolhida com toda a honra e ela é digna do maior respeito que devemos ter por ela como a mãe do Senhor Jesus. Foi aquela mulher que criou Jesus. Ela tem uma missão fundamental em todo o trabalho da igreja na terra. Ela tem um papel muito especial, ela cumpriu o seu papel. Os profetas do Antigo Testamento cumpriram os seus papéis, anunciaram a vinda do Salvador. Maria cumpriu o seu papel como mãe, como mulher, cuidando daquela criança, porque ele seria o Salvador da humanidade. Então não há como tirar o valor de Maria, nem tampouco questionar a sua santidade. Não? Confirmamos aqui, nesse estudo bíblico de teologia, a santidade de Maria. Uma mulher santa, uma mulher devota, uma mulher realmente entregue a Deus, que merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração, sem sombra de dúvidas. Mas nós temos que considerar o que a Bíblia diz sobre Maria. E temos que negar o que a Bíblia não diz sobre Maria. O que a Bíblia diz sobre Maria é o que Deus declara, que é verdade. Mas o que não está na Bíblia não vem de Deus, vem de homens. Então você tem que escolher. Você quer seguir o quê? O que os homens dizem ou o que a Bíblia, o que Deus diz? Então o que aconteceu também na igreja é que a posição de Maria como mãe de Jesus deu lugar a muitas discussões nos séculos que se seguiram. E se criou sobre Maria algumas histórias, né? Se criou sobre Maria algumas doutrinas que não estão no Novo Testamento. Então, existem hoje inúmeras doutrinas que se desenvolveram em torno dela. Como, por exemplo, vamos citar aqui, Imaculada Conceição. Isso está na Bíblia? Maria foi criada sem pecado, Maria não teve pecado, não pecou? Não. A Bíblia diz que só um não pecou, só uma pessoa não pecou, Jesus. Todos os demais seres humanos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Todos, é todos. Todos. Não tem exceção. A única exceção é Jesus. Jesus nunca pecou. Isso está escrito na Bíblia. Você lê isso. Você lê isso em Hebreus. Você lê Jesus sem pecado. Você lê isso claramente no Novo Testamento, dito por Deus, pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. Além disso, todos pecaram. Então Maria também pecou. Ela era uma mulher santa? Sim. Era uma mulher santa, devota a Deus? Sim. Mas era uma pessoa humana como eu, como você. Né? No sentido assim, de ser pecador. Virgindade perpétua, né? Também isso não está no Novo Testamento, certo? A Maria, ela era casada com José. Como mulher casada, ela cumpria seu papel de mulher casada
Não existe nada na Bíblia sobre a virgindade de Maria, muito pelo contrário, a Bíblia declara que Jesus tinha irmãos, Maria teve mais filhos, e ao fazer isso ela não pecou, ela apenas cumpriu seu papel como mulher, como esposa, como parte de uma família. Então isso é uma coisa que não fere de maneira nenhuma a santidade de Maria como mulher, né, como cristã que ela foi, né, que se rendeu também a Jesus. A ascensão corpórea aos céus. Não, a Bíblia não fala que Maria subiu aos céus de maneira nenhuma. Ela morreu como todos, né, e foi sepultada. Então, note que se criou lendas sobre Maria. Bem, estamos dando abaixo, nós vamos colocar aqui abaixo todas as passagens da Bíblia que falam sobre Maria no Novo Testamento. Tudo que Deus fala sobre Maria está aqui. Nós vamos colocar aqui os textos abaixo, ok? Então, o que Deus diz sobre Maria é a verdade. O que Deus não diz, ninguém pode inventar. Ninguém pode conjecturar coisas que a palavra de Deus não diz. Então, esses versículos revelam que as doutrinas exaltando Maria não têm base nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia dá o nome dos irmãos de Jesus e também menciona suas irmãs, ficando assim subentendido que Maria não permaneceu virgem perpétua. E isso de forma nenhuma significava uma ofensa à sua santidade. Antes, Maria foi uma santa mulher de Deus até a sua morte. Pedimos que você estude as seguintes passagens. Todas as citações do Novo Testamento sobre Maria, né, a bem-aventurada mãe de Jesus, estão aqui e os capítulos estão sublinhados e sempre após 2 pontos vêm os versículos. O erro que está na forma de conceber o ensinamento sobre Maria é que não se pode prestar culto a Maria. Não se pode usar ela como medianeira, não se pode adorar Maria. Não se pode fazer isso, só pode fazer isso a Deus. Ela não é Deus. Não, mas ela foi mãe de Jesus, Jesus é Deus. Sim, na terra, mas Jesus já existia antes de Maria. Jesus já existia antes de Maria, Jesus é Deus. Maria foi criada aqui na terra, ela não veio dos céus. Ela nasceu como todas as pessoas, então não se pode adorar Maria. Não se pode fazer isso. Nem tampouco se pode dizer que ela é nossa medianeira em Jesus. Não, isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é que Jesus é nosso mediador a Deus. Mas não tem nenhum atalho entre nós e Jesus. Você é para ir diretamente a Cristo. O que Maria disse? Faça tudo o que ele disser. Lá quando teve aquele casamento. Então, o que é que Jesus diz? Venham a mim. Jesus diz isso claramente. Sejam meus seguidores. Então devemos ir a Jesus, respeitando a Maria, claro, mas devemos ir diretamente a Jesus. Essa história de que ia Maria para Jesus, isso é um atalho que não está na Bíblia. Então, quais são os textos que falam sobre Maria? Então, nós temos aqui todas as passagens. Tudo que o Novo Testamento fala sobre Maria, mãe de Jesus, está aqui. Você não vai encontrar aqui nenhum título comum. Mãe de Deus, medianeira, corredentora dos pecados, Imaculada Conceição. Você não vai encontrar nenhum desses títulos, muito menos você vai ver a igreja prestando nenhum tipo de devoção ou culto a Maria, de forma nenhuma. A última citação de Maria se encontra no livro de Atos, capítulo 14, onde ela está no lugar certo que ela deveria estar. Ela está reunida com os seguidores de Cristo e com os apóstolos. Então, Maria ela foi fiel a Deus até a morte e devemos seguir sim esse exemplo, né? Essas escrituras que acabamos de citar fazem qualquer referência à Imaculada Conceição de Maria, sua virgindade perpétua, ascensão? Não. O silêncio da Bíblia, no que diz respeito a essas doutrinas, mostra que elas não vieram de Deus. Não vieram de Deus, vieram de homens, criaram isso. De fato, a exaltação de Maria acima dos outros cristãos foi negada por Jesus. Quando a mulher disse uma exaltação a Maria, Jesus corrigiu. Veja essa passagem de Lucas. A mulher está ouvindo Jesus ensinar e de repente a mulher diz, ela grita, né? Ela diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Qual foi a resposta de Jesus? Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Maria foi bem-aventurada? Claro que foi. Jesus está negando que Maria foi bem-aventurada? De maneira nenhuma. Ela foi bem-aventurada e isso está na Bíblia. Lucas diz, a própria Maria diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E é verdade. Que mulher teve a honra de ter o cuidado do Salvador? Nenhuma, somente ela, né? Ela foi muito feliz por essa missão que Deus a concedeu. Mas Jesus está dizendo aqui que serão ainda mais bem-aventurados os que ouvir, seguir e guardar a sua palavra. Por quê? Porque se não fizer isso, meu amigo, você vai para o inferno, você está perdido. Então não existe bem-aventurança maior
do que cumprir o papel de Deus. Maria cumpriu o papel dela. Agora é eu e você que temos que cumprir o nosso papel. Agora é a nossa vez. Ela já foi bem-aventurada, mas agora nós também temos que ser bem-aventurados. Fazendo como? Guardando a palavra do Senhor, vivendo santidade, se entregando a Ele. Pela declaração de Jesus, aprendemos então, sem qualquer sombra de dúvida, que Maria, ela é bem-aventurada sim, mas ela é tão abençoada e bem-aventurada quanto mais humildes os cristãos obedientes e também profetas da era bíblica. Todos que cumpriram o seu papel de fidelidade a Deus são bem-aventurados, serão bem-aventurados. Visto que a doutrina sobre Maria não vieram de Deus, é claro que tiveram origem humana e, portanto, são condenadas por Deus. Veja aí o que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Pensou bem nessas palavras de Jesus? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, que vêm de homens. Então, cuidado para não adorar em vão, né? Vamos prestar muita atenção nesse ponto. Também mudar o ensinamento sobre o casamento, né? Que coisa, né? Isso inclusive foi profetizado, né? A gente tem isso em 1 Timóteo. 1 Timóteo fala que proibiria um casamento. Bem, o que foi que aconteceu com o casamento? Bom, o casamento no Novo Testamento ele sempre foi e ainda é opcional. Ninguém é obrigado a casar, né? É uma opção, você decide, quer casar ou não. Inclusive, Paulo declarou que num dado momento seria melhor não casar. Cuidado para não confundir o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que não é bom casar para poder servir melhor a Deus. Ele não está falando isso. Ele estava dizendo que naquele contexto, pela perseguição que estava para acontecer, seria melhor não casar. Isso é em 1 Coríntios capítulo 7. Acrescentando, porém, que toda pessoa, inclusive os apóstolos, tinham o direito de casar-se. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e também capítulo 9, versículo 5. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente ver essas duas passagens. Muito bem, fui pegar a Bíblia que estava sem ela aqui, então vamos ver, né? Vamos ler a Bíblia. Está com a Bíblia aí também? Se tiver, é ótimo, vamos poder observar, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, diz assim: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então Paulo recomenda que por conta da impureza, né, desejo carnal, né, claro, né, o desejo natural até, né, de homem quer ter uma mulher, a mulher quer ter um homem, então melhor cada um ter o seu próprio cônjuge para não viver, né, sentindo, né, uma atração fora do contexto, não é verdade? Então, se você é solteiro, procura uma mulher que seja ideal para você. Se você é solteira, a mesma coisa. Se você está casado, procura ser fiel, né, àquela pessoa que você escolheu e que o Senhor abençoou. E se vive sem casamento, por favor, a palavra diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, que possamos, né, seguir como a Bíblia ensina. Também ele vai falar aí no capítulo 9, versículo 5, ele diz: e também, ele está falando sobre o direito aqui dos apóstolos, diz, e também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e o irmão do Senhor, os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro, né? Ele cita aqui inclusive os irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus, que Jesus tinha irmãos, e também Pedro, né, que eram acompanhados das suas mulheres. Paulo considerava tanto o casamento que o comparou à relação que existe entre Cristo e a igreja. Veja que só, aqui no livro de Efésios, capítulo 5, né, versículo 22, ele vai usar a relação de casamento comparando com Cristo e a igreja. Ele diz: as mulheres estejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também estejam as mulheres em tudo submissas ao seu marido. E aí vem o papel do marido: amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja que ele usa a relação de Cristo e a igreja como a relação de casamento entre homem e mulher. Algumas mulheres ficam muito ofendidas quando diz para ela ser submissa ao marido. Bom, isso é o que Deus está dizendo. Tem que ser seguido, respeitar, se submeter. E claro que ao marido também ele deve amar a mulher. Então, quando o marido ama a mulher, ela sente prazer em estar submissa a ele. A mulher quer um homem, o homem que tome decisões, o homem que seja firme, né? E o homem quer uma mulher também que, claro, que submeta ao seu caminho, desde que ele não imponha coisas que vá contra a palavra de Deus.
Não é isso? Então, é uma relação onde cada um deve fazer a sua parte. Uma grande tristeza para um homem é ter uma mulher que não submete, como também para uma mulher ter um homem que não a ama. Né? Então, casamento é coisa muito séria e devemos realmente cuidar bem disso. Bem, em Hebreus, então, temos, né, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, o casamento deve ser digno de honra, digno de respeito. Essa conversa de se ajuntar e dizer que está casado, isso não está certo, não. Isso não está na Bíblia, não. Casamento é casamento. É os dois fazendo uma aliança diante de Deus, se comprometendo à fidelidade até a morte. Isso é um casamento. Simplesmente se juntar e viver juntos, isso não é casamento. Porque a qualquer momento um pode deixar para lá e dizer, estou livre. Não é ou não é assim? É. Você sabe o que é. Estava morando junto, está casado. Tá não. O camarada sabe muito bem que no momento que aquilo der errado, ele pulou fora, ele pode casar com outro, não, boa, está livre, né? Não quer ter os compromissos, né? Mas tem gente que vive muito melhor do que uns que estão casados no papel. Não interessa. O que Deus diz deve ser respeitado, deve ser feito. Deve ser feito. Se tem pessoas que se casaram e não vivem bem, não estão dando bom testemunho, lamentamos. Mas não é o problema do casamento, é o problema deles, que não estão cumprindo seu papel. Mas quando a palavra diz que digno de honra de todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, o que é o leito sem mácula? O leito sem mácula é o leito dentro do matrimônio. Então, o que é o leito com mácula? A palavra diz, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros, pessoas que vivem a relação sem o casamento. E adúlteros, pessoas casadas que extrapõem as relações com outras pessoas. Bem, então a igreja criou então o celibato. Né? Foi criada a doutrina do celibato. A Bíblia ensina o celibato de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não ensina e nunca ensinou. No nosso próximo vídeo aula vamos tratar mais sobre esse assunto do celibato.